Não é impressionante que, apesar de todo ser humano existir através da gravidez? É tão raro ver um retrato no cinema ou na literatura que investigue o que se passa na cabeça de uma mulher. O mais impressionante, cara, é ver a cara de pau desse vídeo sendo feito. Eu particularmente não sou de fazer muitos vídeos pra internet, mas caraca, essa propaganda, ela chamou a minha atenção. Propaganda, né, eu digo porque não tem como chamar isso de outra coisa, né. Na verdade isso é um vídeo promocional de um filme, né, que vai lançar ainda dia 15 de novembro, dia 5, sei lá, chamado Homo e a Gaivota. O mais impressionante desse vídeo é que você vê nitidamente em como ele foi produzido que ele foi feito única e exclusivamente para focar a sua atenção no que eles estão falando, nada mais e nada menos. Se você voltar ao vídeo do início, você vai ver uma coisa. Primeiro, o fundo ele é sempre de um mesmo tom, nesse caso um tom pastel. As pessoas vão estar vestidas do mesmo jeito. E isso não pense que é para falar de igualdade, qualquer coisa assim. Se você pensa dessa forma, você está muito enganado. Entendeu? Ele não é feito para falar de igualdade. E sim, é para manter a sua atenção. Por mais que os rostos mudem, e as vozes também, aquele plano ele vai ser sempre o mesmo. Então, e a música é triste, porque ela é feita para sensibilizar aquilo que você fala. E aí a gente vai começar a desmontar algumas mentiras aí. Primeira mentira, que não há retratos em livros e filmes e tal para dizer o que se passa na cabeça da mulher grávida. Primeiro, se existe o trauma pós-parto, aquela síndrome de rejeição do feto, às vezes até aquela síndrome de rejeição do feto antes dele ter nascido, e se isso é catalogado, é porque há estudos sobre o que se passa na cabeça de uma mulher. Até os dias de hoje, é só você procurar e eu não vou ficar dando indícios, você que procure. Né? Então, peraí. Então já é uma mentira, tá? Vamos continuar com isso daí. 9 meses. falar de gravidez é um tabu. milenar. Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor-de-rosa, sublime. Isso vem, ó. Desde Nossa Senhora. que engravidou virgem. Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo. Sem sexo? Sem sexo? Esse lance de virgindade, erro de tradução. Do hebraico pro grego. Ou do aramaico pro... Então vamos lá. Primeiro que você vê que eles não percebem nada. Falar de gravidez é um tabu. Em lugar nenhum, acho que do planeta. Eu não vou dizer que em nenhum lugar do planeta porque eu não viajei o mundo todo. Mas provavelmente no Brasil não é tabu falar de gravidez, não é tabu falar de aborto. Só que uma coisa que eles não respeitam, e isso você vê nitidamente, não só nesse vídeo, como em qualquer discurso de esquerdista, é que eles não respeitam a sua liberdade de gostar ou não de um assunto. É claro que vão ter pessoas que vão ficar super incomodadas em falar de aborto, em falar de gravidez. Tem gente assim. E o meu dever é calar a minha boca e respeitar o direito da pessoa de não querer falar nisso. Entendeu? Então esse negócio de falar de gravidez é tabu é uma conversa fiada e muito antiga. Você quer saber uma verdade? O único jeito de fazer uma lavagem cerebral numa pessoa que já está com opinião formada é dizer que aquilo que ela pensa é um tabu. Se você falar assim, caramba, eu gosto de batata frita, e do nada lança a campanha mundial e batata frita é uma doença, comer batata frita não se trata mais de batata frita, se trata de uma questão de saúde pública, e que batata frita agora é um tabu, significa que você está errado. Você vai ter que se adequar ao padrão que aquela sociedade quer te forçar. Você está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então falar que aquilo é um tabu, na verdade transformar aquele assunto em tabu é o foco deles, é transformar o falar de gravidez, a gravidez, o aborto num tabu. Nada mais, nada menos do que isso, para que você que pensa que aborto é uma coisa errada se sinta mal e se adeque ao que eles querem. Vamos continuar aqui. Do Ita. Enquanto isso, eu fico... Antes de continuar, esse negócio, né, que estão falando, erro de tradução. Primeiro, outro macete para você se dar bem numa discussão, qualquer coisa, né? Lembre-se que eu estou sendo irônico. Minta. Eles não têm prova nenhuma que houve erro de tradução. Na verdade, eles não estão falando
Eles não estão afirmando que isso é um erro de tradução. Eles estão jogando ao vento. E aquele que é ignorante o suficiente para escutar vai entender que esse fato é verdade. Quem já veja mais emocionadinho vai se arrebentar. Então, erro de tradução disso para aquilo. Então, filho, onde acharam esse erro? Cadê a fonte desse erro? Quem foi o historiador que achou esse erro? Onde é que está? Onde eu posso ter acesso à versão original que diz que não foi? Compreende? Então, assim, tomem cuidado em tudo que eles falam, porque aprenda que esse vídeo, ele não fala só sobre aborto. Não é só sobre aborto. Ele, na verdade, é feito... Eu vou falar mais à frente a respeito disso. Vamos continuar. Estou aqui, fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim. Quem são as pessoas que fazem os filmes, escrevem os livros? Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres falam. E quando falam, falam sobre homens ou com homens. Vamos lá. Outra grande conversa fiada. Preste atenção numa coisa. Não tem nada a ver quem são as pessoas que fazem os livros e os filmes. Isso, na verdade, é feito para despertar raiva, ódio. Como assim? Quem é você para falar sobre gravidez? Compreende? Só que eles fizeram fazer de um jeito mais tranquilo. Aí vem a conversa fiada de novo. Mesma coisa lá atrás. Qual é a fonte? Onde é que está o estudo que diz que 30% dos filmes... somente 30% dos filmes as mulheres falam? É outra mentira. Isso, na verdade, é para gerar um embate social entre homens e mulheres, ricos e pobres. E nesse vídeo você vai vendo tudo isso. Cristãos e não cristãos, ou cristãos e católicos. Enfim, o objetivo é fazer com que as pessoas degladiem-se entre si, para que não tenham tempo de investir o conhecimento deles e descobrir a mentira que eles estão implantando na cabeça das pessoas, entendeu? Então, peraí, quando as mulheres falam, elas falam sobre homens e com homens. Cara, eu tava vendo filme do quê? Dos anos 30? A quantidade de filme que tem saído hoje em dia, eu admito, assim, eu não sou retardado de enxergar que a indústria do cinema foi uma indústria muito focada no homem. Muito focada no homem. Entendeu? Mas dizer que são sobre homens e com homens que as mulheres falam sempre nos filmes é uma grande mentira. Sabe? Já passa do nível da desonestidade e vem pro nível da lavagem cerebral descarada. Vamos continuar. Elas não têm nome. Não tem crise, Não tem história. não tem câmera, não tem foco. E aqui não pense que eles estão falando de mulher grávida. Estão falando da mulher em geral. Novamente para gerar aquela guerra entre homens e mulheres. Elas não têm crise, não têm foco, não têm identidade, não têm nome. Os homens que são assassinados, em sua grande maioria no Brasil, não têm crise, não têm identidade, não têm nome, não têm foco. E isso eles não falam, né? Mas são muito engraçadinhos para falar uma besteira dessa. E de repente surge um filho. E ai de você se reclamar. Pra fazer foi fácil, não foi? Meu corpo era proibido. Agora preste atenção no tom de voz. Eles manteram o tom de voz sereno, no mesmo tempo do piano, no mesmo ritmo e tal. Agora preste atenção no tom de voz, que é o único momento em que se exalta. Preste atenção. Obrigatório. Eu tava sozinha no mundo e aí engravidei. E aí o que você faz? Eu era uma criança, eu era uma adolescente e eu tive que interromper. Pecadora. Egoísta. E se eu não quiser ter? Prestou atenção? Pecadora. Egoísta. Na cena seguinte, não precisa ser um gênio para descobrir esse tipo de coisa. E aí começa essa conversa fiada. De que sempre o primeiro a te julgar vai ser um cristão. Preste atenção. Se você perceber, você não precisa fazer estudo, cara. Você brasileiro, brasileira, ser humano, você tem olhos. Você analisa. Analisa uma coisa. A maioria das meninas que acabam engravidando, infelizmente, tem alguma relação com a igreja. E a igreja, claro que tem igrejas imbecis que expulsam as pessoas, mas boa parte dessas igrejas abraça essa jovem, essa criança. Então, chamar a pessoa pecadora, todos somos, e aí? E aí? Eu que estou falando com você, sou um pecador. A pessoa que está falando naquele vídeo é um também, entendeu? E não vai mudar o fato, preste atenção. Não é só porque seu crime de um assassinato foi perdoado depois que você pagou sua pena que você não cometeu um assassinato. Você fez besteira. Tanto que quer acabar com a sua besteira matando uma vida. Simples assim.
Aí vamos dar continuidade. Se eu não quiser ter, qual o problema? A mulher que não tem filho Fica frustrada. E se tiver filho, então? Ah, tem que ficar bonita. Bem arrumada. Cheirosa. Já prestou atenção aqui? Isso é um argumento dos anos 30, cara. Nos anos 30, em alguns momentos da história, a mulher que tinha filhos, e muitos filhos, ela era vista como uma mulher feliz, como uma mulher próspera. Esse argumento hoje já não existe há muito tempo. Mas o que eles fazem? Eles pegam um argumento do passado, dizem que isso acontece hoje em dia para te ludibriar. E começa o tom de deboche. Olha só, o tom de deboche desses. Se for estuprada, E se não quiser um filho? não pode abortar. Não pode abortar. Vamos lá. Se você prestou atenção, você viu que eles falaram rapidinho. Se for estuprada. E se não quer o filho? Por que eles fizeram isso? Simples. Eles sabem que o estupro, por lei, libera o aborto. Por lei, uma mulher que foi abusada sexualmente, ela pode abortar. E aí, logo depois vem o que? Se não quiser o bebê. Porque eles juntam a ideia do estupro com a ideia de não querer o bebê. Como se toda mulher que engravidou fosse estuprada. Todas as mulheres do mundo que engravidaram foram estupradas. Elas têm o direito de não querer o bebê, mesmo se não forem a ideia como se fosse. E agora eu vou entrar no mérito que eu falei lá atrás. Esse vídeo, ele não foi feito único e exclusivamente para falar de aborto. Ele foi feito para gerar essas guerras e para tirar a culpa, a parcela de culpa da cabeça de uma pessoa que cometeu um erro e pôr em qualquer outra coisa menos nela. A culpa é dos católicos, a culpa é dos cristãos, a culpa é das pessoas que julgam, a culpa é das pessoas que criticam, menos do cara que botou na mulher e da mulher que abriu as pernas. É inacreditável. Preste atenção, ter um filho não é um erro. Não é um erro. Mas também não é um acerto, é uma escolha. Há diversas formas contraceptivas. O aborto, ele é liberado em caso de estupro, em caso de doença. Então, se você tem meios de se proteger e não se protege, é irresponsabilidade, sim. Você, mulher, você, homem, que engravidou indesejadamente, tendo tantos meios, camisinhas que se dão de graça, DIU e tal. Ah, mas arrebentou, tem a tal da pílula no dia seguinte. Então não há desculpa para você. Você cometeu um erro, sim. Então o que você faz da sua vida? Assume e segue em frente. Os nossos problemas são feitos para que nós nos fortalecemos e conseguimos viver melhor dali para frente. Quando você tem uma perda, quando você sofre um problema na sua vida, no seu cotidiano, ele existe para que você fique mais forte. Não para que você fique botando a culpa nele ou naquele e continue a mesma pessoa sensível. É por isso que a sociedade hoje em dia, ela não evolui, ela não aprende, aliás. A sociedade não se evolui, ela não cresce, ela não aprende, ela não fica mais forte, mais resistente, ela não sabe lidar com certos tabus. Porque todo mundo é vítima, menos quem fez o problema, menos quem causou o erro. Né? Vamos continuar. Não pode abortar, não. Vadia, você não quer ter filho, fecha as pernas. Toda mulher... De novo, aquele argumento, não quer ter filho, fecha as pernas. Peraí. E os métodos contraceptivos? Eles não falam. O vídeo inteiro eles não falam de método contraceptivo. Então, peraí, não é fechar as pernas. Entendeu? Cada um tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Mas não com o corpo dos outros. O bebê é um ser independente, cara. Diversos estudos contam isso. Mas o problema hoje existe uma coisa que eu chamo de a ciência da sociedade. Não é ciência social. Ciência social é uma área de estudo. Mas a ciência da sociedade. Ou seja, aquilo que eles querem implantar na sociedade hoje em dia, que cientificamente está provado que está errado, eles dizem que a ciência está errada, ou não citam a própria ciência para justificarem os seus erros. Vamos prosseguir. É dono do seu corpo. Faz com ele o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Parece óbvio, né? Nada é fácil aqui. Ser mãe, não ser mãe. Ser mãe. Para você não ser mãe, é só você se prevenir. De novo, meu corpo, minhas regras. Concordo, o corpo da pessoa, as regras da pessoa. O corpo do bebê, enquanto ele nasceu, as regras da lei. Que ele deve ser protegido, que ele deve ter amparo, que ele deve ter todos os cuidados, direito à moradia, à educação, à saúde. Compreende? As leis, elas estão ali para proteger aqueles que não podem se proteger. Na sua grande maioria, que seria o coitado do feto que está querendo ser assassinado por esse bando de artista imbecil. Não ser mãe. Ser mulher. Ser mulher. Lilith. Eva. Medeia. Medusa. Madame Satã. Madame Satã não era mulher.
इंसान Geni. Julieta. Helena. Ofélia. Macabeia. Joana d'Arc. O que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher? Então vamos lá, o que é ser uma mulher? Eu sou homem, não faço ideia, mas com certeza não é isso que esse comercial quer dizer. É essa propaganda, né? Por diversas vezes eu tô falando. Estão citando várias mulheres, algumas que não existiram, algumas que existiram, que marcaram a história de sua forma na sua época. E isso não é para dizer assim, caramba, olha só, mulheres mudaram a história, você também pode mudar. Muito pelo contrário. É para te dar exemplos de pessoas que talvez abortariam. Pensa só, a cabeça de uma adolescente, coitada, que já tá frustrada com a vida, pô, engravidou, a mãe dela vai matar ela, o pai dela vai pegar ela, talvez o garoto até fuja, vai embora. Você acha que esse exemplo ele vai causar um impacto positivo na cabeça dessa jovem? Jamais. O que é ser uma mulher? O que é uma mulher? É a mesma coisa que agora tá recentemente, dá para refrescar, aquele argumento de Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna-se mulher. Esse final é bem dizer isso. E aqui a gente tem as últimas considerações e tal, meu corpo, minhas regras e o restante da coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vê esse vídeo de uma forma vazia, com a cabeça, sabe, despretensiosa, sem querer prestar atenção nos detalhes, realmente você vai cair nesse discurso, porque você vai se emocionar. Eu assisti e eu fiquei, caramba, que triste, né? Só que, claro, meus instintos estavam aquele negócio, vai dar merda. E você assiste de novo. Depois que a primeira emoção passou, é aquele esquema de uma piada. Piada repetida não causa risada. Quando você assiste de novo, começa a ver a má intenção escondida aí, que você começa a se preocupar a respeito do que eles estão falando. Então a grande porcaria desse vídeo é botar as pessoas para pensarem que os errados jamais serão elas por cometerem os seus erros, nesse caso dos bebês, de engravidar, né? E sim de qualquer um que criticar a atitude dela de matar um ser vivo. Aprende uma coisa, cara. Se uma bactéria é considerada um ser vivo em qualquer lugar do universo, todos os cientistas dizem isso, nossa, achamos vida em Marte, achamos uma bactéria, pá. Por que um bebê que acaba se tornando uma amontoada de bactérias, de células, e depois vai se tornando um organismo complexo, com capacidade de raciocínio único e exclusivo, não tem esse mesmo direito de ser considerado vida? Só porque ele não está encoberto? Só porque você não pode ver ele no olho nu? Então pensa nesse tipo de argumento, pensa nisso.